Aqui, então, nós vamos finalizar olhando os últimos dois passos, né, da escolha do modelo e os passos para a implementação. Basicamente, na escolha do modelo, então, nós vamos falar das medidas para avaliação da qualidade dos modelos, quando a gente estiver comparando, né, também, até para ir avaliando a melhora, mesmo que eu tenha uma mesma técnica, né, vou construindo modelos, eu posso ir olhando, né, com essas métricas, nós vamos ver 3 métricas aqui, como está se comportando a qualidade do modelo. E depois, nos passos para a implementação, basicamente nós vamos falar de acompanhamento do modelo implantado. Né? Então, eu quero chamar a atenção de vocês ali algumas medidas que podem ser calculadas de tempos em tempos, o ideal é que seja todo mês, para identificar a estabilidade do modelo, né? A perenidade dele, ver se ele ainda pode ser utilizado, se houver alguma mudança significativa, beleza? Bom, a primeira medida, então, para a qualidade do modelo que nós vamos ver é o percentual de acertos, tá? Para a gente determinar isso, a gente vai construir, então, uma matriz de classificação. E essas matrizes, então, são obtidas a partir de uma tabela cruzada, né? Comparando o grupo real com o grupo previsto pelo modelo. Na diagonal principal, a gente vai ter, então, as classificações corretas. E os números, então, fora da diagonal, as classificações incorretas. Né? Então, as classificações corretas, os bons classificados como bons, os maus classificados como maus, tá? Nós vamos falar mais um pouquinho sobre pontos de corte, então, hoje, né? E é importante a gente falar de pontos de corte quando a gente fala em percentual de acertos, porque para eu determinar, né, qual vai ser a previsão quanto a bom e mal pagador, eu preciso definir a partir de qual valor eu vou dizer que é bom e até qual valor eu vou dizer que é mal. Então, eu preciso definir pontos de corte, tá? Geralmente, né, a gente utiliza quando o objetivo é prever ali uma probabilidade, né, usar o ponto central 0,5. Mas é importante a gente verificar, e esse autor aqui nos afirma, né, que essa determinação do ponto de corte deve considerar, então, as políticas de crédito da empresa, né, que deve ser baseada nas margens de contribuição esperada com cada grupo, ou seja, o ganho com os maus e a perda com os bons, né? Mais ou menos a ideia, né, do quão é mais, o que é mais ruim, qual decisão é pior, né? Negar o crédito para um bom cliente ou aceitar o crédito de um mau cliente, né? Porque eu deixar de dar crédito para um bom, eu tenho uma perda do ganho que eu teria com ele. E eu dar crédito para um mal, eu vou ter então a perda, né, do que ele venha comprar e não pagar, tá? Então, o objetivo é achar esse ponto de equilíbrio na margem de contribuição, né? Identificando onde que, né, qual vai ser o ponto em que a perda dos maus é compensada pelo ganho dos bons. E aí, então, a partir dali, eu poderia conceder crédito, né, que eu teria retorno positivo, beleza? Bom, então a tabela que tem que ser feita é esta aqui, né? Onde eu vou cruzar o observado, bom, mal, com o previsto, bom, mal. Na diagonal voltava o nosso acerto. E aqui no final, né? O total, o acerto total, né? Aqui se eu estiver falando, né? Em percentuais, né? Se eu fizer esses percentuais calculando, né? A soma desses dois valores aqui pelo total, eu vou ter o acerto total do nosso modelo, né? Que vocês devem lembrar lá do semestre da aula passada, tá? Que chegamos na amostra de análise, amostra de treino, 9.115 clientes. Destes, né, 5.805 bons foram classificados como bons e 873 maus foram classificados como maus. Se eu somar esses dois e dividir por 915, eu vou ter o nosso 73,3. Né? E aqui eu tinha os acertos para cada grupo. Então, 5.805 dividido por 6.395 vai me dar os 90,8. E o 873 por 2.720, o 32,1. Tá? E a mesma coisa aqui, que são os casos não selecionados, referentes à amostra de teste, que são os 2.279, o 20% da nossa amostra. Tá? Que a gente tinha chegado aqui, então, em 72,3. Só para voltar aqui, né, que eu não tinha falado, especialistas falam que nos modelos de crédito, classificações de acerto acima de 65% já são consideradas satisfatórias, tá?
Bom, outra medida importante para avaliar a qualidade dos modelos de crédito é o teste do KS, teste Kolmogorov-Smirnov. Esse teste, então, é um teste não paramétrico que é utilizado. Então, esse é um teste não paramétrico que é utilizado para a gente comparar se duas amostras vieram da mesma população. Né? Então, o objetivo então, é comparar as distribuições acumuladas dos dois grupos, das duas amostras, que no nosso caso aqui vai ser, então, comparar a distribuição acumulada dos scores, das probabilidades, né, preditas lá no nosso modelo, dos clientes considerados bons ou maus, tá? Que são os nossos dois grupos comparados. Como na construção desses modelos, né, as nossas amostras são bem grandes, a tendência é que a gente sempre rejeite a hipótese de igualdade das duas distribuições. Mas o objetivo aqui não é, de fato, fazer o teste de hipóteses, né? E sim comparar, obter o valor do teste e comparar, né? Buscando o modelo que tenha o maior valor de teste. Aqui, então, né, um desenho para exemplificar a ideia, né, de que nós temos as duas curvas acumuladas dos maus e dos bons, e o KS, então, vai ser essa separação, né, a medida de separação entre essas duas curvas. Vai ser o ponto, né, em toda a escala aqui dos scores, né, da probabilidade prevista, onde eu vou ter a maior separação. Esse é o valor, então, do KS, tá? Sobre um valor bom, né, a definição do que seria o valor ideal para o KS, Psinini e colaboradores dizem o seguinte, né, o teste de KS é utilizado então no mercado financeiro como um dos indicadores de eficiência de modelos de credit scoring, sendo que o mercado considera um bom modelo aquele que apresenta então um KS igual ou superior a 30. A gente chegou, assim, bem pertinho, né? Eu acho que vocês já estão percebendo que esse nosso modelo, assim, não deu lá resultados tão satisfatórios, né? Porque a gente tem variáveis que não são lá muito fortes para predizer o comportamento de bom e mau pagador, né? E a gente obteve, então, 37 de KS na amostra de treino e 34,9 de KS na amostra de teste, tá? E por fim, né, uma outra medida que é bastante utilizada também, né, na construção dos modelos de crédito é a área sobre a curva ROC, né, A ou C, né, do inglês, né, de área abaixo da curva. Então, a área abaixo da curva ROC, né, vai se basear em duas medidas, que é a de sensibilidade e especificidade, que são calculadas com relação ao nosso valor lá predito, a nossa probabilidade, tá? A sensibilidade é a capacidade de identificar os maus créditos e a especificidade é a capacidade de identificar os bons créditos, tá? Isso aqui pode ser o inverso, dependendo de como que a gente montou o nosso modelo, né? Quem é o 1 e quem é o 0, quem é o bom e quem é o mau pagador, tá? Ou seja, é a proporção de classificações corretas no modelo, considerando toda a distribuição. Então, diferente do KS, né, que vai olhar só onde tem a maior diferença, a curva ROC vai considerar toda a curva de bons e maus pagadores, né? Então, a gente faz um gráfico cruzando sensibilidade com 1 menos a especificidade, para todos os valores aqui X, né, o eixo o eixo horizontal, onde a gente vai estar com o nosso score, que é a nossa probabilidade prevista, e nós vamos calcular a área, né, abaixo da curva que temos, então, para todos os pontos, né, de score, onde a gente cruza esses dois percentuais de sensibilidade e 1 menos especificidade. Tá? Se essa área for maior que 0,7, o modelo é considerado aceitável. Aqui eu tenho um desenho, então, mostrando a ideia, né? A área sobre essa aqui é a curva ROC, né? Esse vermelhinho aqui, que seria, né? Vocês vão ver que no nosso ali ele é bem pontilhadinho, porque eu vou fazer para todos. Aqui tá fazendo o cálculo só para os pontos de
de 20 em 20 pontos percentuais. Nós vamos, né, o software vai calcular para todos os pontos nesse meio do caminho. Obtemos a curva ROC e toda esta área aqui, mais begezinha, seria a área sobre a curva ROC. Essa diagonal seria lá uma chance aleatória, né? O equivalente a eu jogar uma moeda, tá dito aqui, né? Que é o que tá aqui, né? O 0,5 representaria um modelo completamente aleatório. Ou seja, equivaleria a decidir se o cliente é bom ou mau pagador simplesmente lançando uma moeda. Então, o nosso objetivo é tentar chegar mais próximo de 1 e mais longe de 0,5, mostrando o melhor ajuste do modelo, tá? Vejam que aqui, ó, no nosso caso, como a gente vai dizer que o bom pagador é o número 1, né? É o 1 da nossa variável resposta. A nossa sensibilidade vai ser a taxa de verdadeiros bons, ou seja, os bons aprovados. E a especificidade vai ser a taxa de verdadeiros maus, ou seja, os maus negados, tá? Então, na verdade, o que vai ser colocado aqui é 1 menos a especificidade, tá? Aqui, então, nós temos para o nosso exemplo, para a amostra de treino, isso é feito tanto para a amostra de treino quanto para a amostra de análise, de teste. Na amostra de treino, nós tivemos 74,6 de área abaixo da curva ROC, então, né, toda essa área abaixo da curvinha azul. Aqui, né, até o 1, né, esse quadradinho aqui, o gráfico, né, acabou aparecendo para além de 0 e 1, né, que não são valores para as nossas duas, né, as nossas duas medidas aqui de sensibilidade e especificidade. E na amostra de teste, esse valor deu 71,6, tá? Bom, falando mais um pouquinho sobre o ponto de corte, alguns autores e até procedimentos de software buscam, né, fazem uma busca pelo ponto de corte ótimo. A gente sempre sabe que, né, chamamos a atenção algumas vezes, que quem tem que decidir isso é os gestores do negócio, né, porque isso envolve valores que o modelo não está calibrado, né, que é a questão do quanto se ganha com os bons clientes e quanto se perde com os maus clientes, tá? Bom, mas a gente poderia, então, considerar um bom ponto de corte, um ponto de corte, entre aspas, ótimo, como eu coloquei aqui no slide, aquele onde a gente maximiza tanto a sensibilidade quanto a especificidade. Ou seja, que eu maximizo os bons clientes sendo aprovados e os maus clientes sendo negados, tá? Que essa é uma opção, então, que aparece lá no R, na função PROC, que nós vamos ver na próxima aula, tá? Então, só para a gente chamar aqui a atenção pro nosso exemplo, sensibilidade, como eu disse, né? Os bons é 1 no nosso modelo e os maus são 0, a variável resposta. Então, sensibilidade, que é a taxa de verdadeiros positivos, é a proporção de clientes bons aprovados. A especificidade é a taxa de verdadeiros negativos, então é a proporção de clientes maus negados, tá? E aí depois, no caso aqui, né, a taxa de falsos positivos e falsos negativos, os complementares, né? Falsos positivos é 1 menos a especificidade, e os falsos negativos é 1 menos a sensibilidade, tá? Aqui, então, para mostrar um gráfico que a gente já tinha visto lá na aula passada, onde a gente tinha falado do ponto de corte de 0,5, porque ele maximizava esta curva aqui, que é o nosso acerto total, certo? O que está sugerido ali, então, alguns autores, né, e é o que o PROC faz, é maximizar buscando, então, é identificar o ponto de corte ótimo, buscando a maximização das duas medidas de sensibilidade e especificidade, né? Que seriam aqui a aprovação dos bons, sensibilidade, e reprovação dos maus, a especificidade. E aí o nosso ponto de corte estaria aqui em torno de 0,7, beleza? Bom, então agora nós vamos para a última parte, né, o último passo da nossa sistemática para o desenvolvimento de modelo para previsão de risco de crédito. Já vimos lá, né, quando eu mostrei os resultados da dissertação, quais seriam esses passos, e agora eu vou mostrar para vocês os relatórios, né, e que na verdade são obtidos a partir de algumas medidas importantes para validação do modelo ao longo do tempo, né? Então, é identificar a perenidade desse modelo, né?
quando que ele vai deixar de fazer o seu trabalho, né, e começar a se tornar necessário refazer o modelo, tá? Aqui eu estou trazendo para vocês um relatório que se utiliza bastante, que é através da estatística Q quadrado. Depois eu vou mostrar mais duas métricas aqui para vocês, né? Aqui eu estou mostrando então aqui quadrado, onde o grande objetivo é sempre, todo mês, né, verificar se os meus percentuais observados naquele mês estão ou não distantes dos percentuais observados na amostra de construção do modelo, né? Que seria o nosso padrão de comparação, tá? E eu vou fazer isso tanto para cada uma das variáveis quanto para o score gerado. Então, no mês lá X, aqui, por exemplo, dezembro de 2012, né? Mostrando aqui um print de um relatório. Eu vou fazer isso para todas as variáveis, né? Então, eu vou identificar, né, os percentuais de clientes em cada uma das características que entraram no modelo, sexo, idade, estado civil, por exemplo, né, e todas as outras características. Vou olhar qual foi o percentual que apareceu em cada uma das categorias e eu vou comparar com os percentuais da amostra de análise. E vou calcular o Q quadrado que você sabe, né? Observado menos esperado, dividido pelo esperado. Bota ao quadrado a diferença dividido pelo esperado. Então, na verdade, o que eu fiz aqui, ó? Para o primeiro caso, 61 menos 69,1, coloquei ao quadrado e dividi pelo esperado, 69,1. A mesma coisa aqui, 39 menos 30,9, coloco ao quadrado e divido aqui pelo 30,9, que é o valor esperado. Somo esses dois valores, me dá o meu 3,07. O que é o 271? O 271 é o valor do Q quadrado, com 95% de confiança, ou 5% de significância, com 1 grau de liberdade, porque eu tenho duas categorias, então eu tenho 1 grau de liberdade aqui apenas. Então esse é o meu valor, né, vamos dizer assim, de corte, que se esse valor, então, passar dele, né, então no caso aqui ele é maior, é um sinal de alerta, de que a gente tem aqui um desvio grande, significativo do padrão, né? Então esses percentuais aqui se desviam, né, de forma significativa dos percentuais considerados padrões, tá? E aqui eu chutei valores só para mostrar para vocês, então vejam, se modificar bastante os percentuais, olha que tamanho gigante que fica, né, o valor do Q quadrado, e todos esses valores de Q quadrado aqui são relativos aos graus de liberdade, né, de cada um desses casos. Aqui, então, é com 3 graus de liberdade, porque eu tenho 4 categorias de estado civil, beleza? Tá? Então, o valor do Q quadrado para cada mês é feito somando os resultados para cada atributo, que é obtido com o quadrado da diferença entre o mês e o padrão, né, o quadrado da diferença dividido pelo padrão. Tá? Então, a fórmula do Q quadrado que a gente já conhece, que é um Q quadrado de aderência, tá, gente? Bom, agora eu vou falar para vocês de mais duas métricas que são bastante utilizadas também em modelos de credit scoring. O primeiro é o PSI, que é o Índice de Estabilidade Populacional. Ele vai medir o quanto o score de crédito, então a nossa probabilidade predita lá, aqui falando, né, da ideia da medida primeiro, né, o objetivo dele é avaliar o quanto uma variável muda na distribuição quando comparada em duas amostras ao longo do tempo, tá? Então, o objetivo é identificar se a amostra padrão é diferente da amostra atual, que esse atual vai ser mês a mês, tá? E a variável, no nosso caso, no primeiro momento, é a variável de score, né? Ou seja, a probabilidade predita pelo modelo. Então, eu tenho lá o quanto que eu espero, né? Lembra que a gente viu na aula passada lá, que eu peguei a probabilidade e dividi categorias de 5 e 5 pontos percentuais. Então, eu tenho aquele percentual que eu espero em cada uma daquelas probabilidades, em cada um daqueles intervalos de probabilidade. Então, se isso começar a mudar, é um sinal de que alguma mudança pode ter acontecido, né? Então, é para isso, né, que é utilizado. Então, ele é utilizado para monitorar mudanças nas características da população e diagnosticar problemas potenciais com o desempenho do modelo. Então, essa é a fórmula de cálculo, onde eu vou comparar os percentuais em cada classe, né? Então, do score, por exemplo, né? Das probabilidades lá dos nossos intervalos, o atual do mês que eu estou fazendo análise, com o valor que eu espero naquela classe lá de acordo com o modelo construído,
pego essa diferença e vou multiplicar pelo ln da razão entre esses dois percentuais. E vou somar isso para todas as classes, tá? Então, pensem lá na aula passada que a gente dividiu, né, a nossa probabilidade predita de 5 em 5 pontos percentuais. Eu vou fazer isso para cada uma das classes e depois somar para todas elas. Esse é o PSI, então, para a gente avaliar a estabilidade do nosso score ao longo do tempo, tá? Aqui tem um passo a passo, né, exatamente o que eu tinha sugerido ali, né, pegar a minha variável de pontuação e colocar em ordem crescente, dividir ela em classes, 10 ou 20, né, aqui sugere-se, se for 10, então 10 DCs, né, de mais ou menos, né, que eu tenho em torno de 10% em cada uma das classes, ou como a gente fez também, né, lá com intervalos fixos de 5 e 5 pontos percentuais, eu vou calcular os percentuais, né, que caiu em cada uma dessas classes na amostra daquele mês que eu estou avaliando, chamado então de validação, calcular esse mesmo percentual na amostra que foi usada para desenvolver, para treinar o modelo, e a fórmula diz, então, né, calcular a diferença entre essas duas medidas, depois calcular a razão entre esses dois e tirar o logaritmo natural, e multiplicar esses dois resultados, a diferença e o logaritmo natural da razão. Tá? Aqui eu tenho um exemplo para vocês terem uma ideia, né, do que a gente, qual é a ideia, né, do cálculo dessa medida. Imaginem aqui, né, aqui é uma variável de score, nós vamos ver isso também quando a gente for lá para o R, né, que a gente pode trocar as nossas probabilidades para valores não entre 0 e 1, que às vezes as empresas gostam de ter valores lá na banda do 100, né, então 500, aqui, por exemplo, são valores que variam de 200, em torno de 200 até 600, certo? Então, a gente muda a escala da nossa variável predita ao invés de probabilidade, né? Isso é muito útil, era bastante útil também antigamente, quando se utilizava a análise discriminante, porque a análise discriminante entrega, né, scores negativos. Tanto que o 0 é o ponto de corte na técnica lá, né, da análise discriminante. Então, se der negativo, eu classificaria como um mau cliente, e se desse positivo, eu classificaria como um bom cliente. E às vezes isso não é legal, né, para pessoas que não são da área de estatística, e aí então a gente sobe, né, a gente soma e multiplica por uma constantezinha ali para trazer os nossos valores dentro de um range lá, de um intervalo que for de interesse para a instituição, tá? Bom, feito isso, tá aqui então, né, o que a gente, primeiro, né, aqui o que a gente esperava do 100% lá na hora que eu construí o meu modelo, né, então é o meu esperado, qual é o percentual que eu tenho em cada uma dessas classes aqui, né, desses intervalos. Aqui no mês, né, que eu estou avaliando, fazendo o meu relatório, qual é o percentual que eu tive de clientes em cada um desses intervalos, e aí eu vou fazer a diferença entre eles, a razão e tirar o logaritmo, e multiplicar esses dois. Então, eu tenho aqui, né, esta parte de dentro do índice, que eu vou somar essa coluna toda e chegar aqui em 0,1269, quase 0,13, né? E agora nós vamos comparar com o que os autores indicam, tá? Então, o que os autores indicam é que a gente espera que este valor seja menor do que 0,1, 0,10, né? E aí a mudança é insignificante e eu não preciso fazer ação nenhuma. Mas se o valor estiver entre 0,1 e 0,25, né, tem uma mudança aqui já maior, né? Alguma mudança já um pouco importante, e eu preciso lá identificar, checar outras métricas para avaliar o nosso modelo, tá? Tipo, o credit scoring, o Q², que eu mostrei anteriormente para vocês, e o CSI, que vai aparecer daqui a pouquinho na sequência, que é o mesmo cálculo, só que eu vou fazer para cada uma das variáveis, tá? O nosso exemplo aqui, ó, deu 0,1269, aproximadamente 0,13. Então, ele cai aqui no segundo intervalo, o que indica uma pequena mudança na população com relação à amostra de referência, a amostra utilizada, então, para construir um modelo. Porém, esse indicador aqui, né, esse índice, ele só nos sinaliza mudanças na população de quem solicitou crédito. Isso pode ou não, né, significar uma deteriorização do desempenho do modelo para prever o risco de crédito, mas não necessariamente. Então, o PSI então indica
mudanças no ambiente que precisam ser investigadas por meio da análise de condições macroeconômicas, políticas gerais de crédito da empresa, certo? E também identificar a quem é devida esta modificação. Então, depois que a gente calcula o PSI então é calculado na variável resposta, na variável predita, lá na nossa probabilidade, ou no nosso score, né? Identificando se a distribuição dos scores mês a mês está parecida com a distribuição dos scores lá na amostra de desenvolvimento, na amostra de treino. Quando isso, né, sinalizar um problema maior do que 0,1, principalmente maior do que 0,25, então, a gente precisa se preocupar, né? E talvez seja necessário fazer um novo modelo. Mas antes disso, então, a gente precisa identificar se realmente é alguma mudança, talvez macroeconômica, de política da empresa, ou em alguma variável realmente de perfil dos clientes, tá? Então, estão aqui, né, as possíveis causas. Mudança no ambiente econômico, como uma recessão, tipo agora o caso da Covid. Mudanças nas políticas internas, né, do negócio, da empresa, que poderiam afetar diretamente ou indiretamente a distribuição da população. Então, imaginem que a empresa vai fazer uma ação buscando clientes dentro de universidade, né? Então, muito provavelmente vai mudar, né? Algum perfil ali, tipo idade, tipo profissão, tipo tempo de emprego, essas coisas todas, né? Então, é isso que a gente tem que avaliar, né? De qual foi a mudança realmente que aconteceu e se isso realmente deterioraria a qualidade do nosso modelo, ou se foi só, né, uma mudança temporária nas políticas e isso não se refletiria, né, numa necessidade de mudar o modelo. Outras coisas que podem acontecer dizem respeito lá à integração, programação, codificação, implementação do modelo no sistema, né, que às vezes pode ter tido algum erro. Então, quando a gente colocar o modelo em funcionamento, uma das primeiras coisas é começar já a ficar monitorando isso, porque às vezes pode ter tido algum erro de programação, de interação com os dados da empresa e causar algum errinho, tá? Bom, fechando, a gente tem o CSI, que é o índice de estabilidade característica. É a mesma fórmula do PSI, só que agora com relação às variáveis. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, tipo lá o relatório do Q², foi o primeiro que eu mostrei. Para quê? Para responder qual é a variável que está causando a mudança na distribuição dos scores lá do nosso modelo, né? Quando a gente comparou lá os scores do modelo construído com os meses a mês que vem acontecendo, né? Então, o nosso objetivo é comparar a distribuição de uma variável independente no conjunto de validação, né, mês a mês, com o conjunto de dados de desenvolvimento. Mesma ideia do score, só que agora para cada variável, para sexo, para idade, para estado civil e assim por diante, tá? Então, ele detecta mudança nas distribuições de variável de entrada que são submetidas na pontuação ao longo do tempo. E isso vai nos ajudar a determinar qual é a variável que é a principal causadora da mudança da pontuação no modelo. Então, depois que eu calculei o PSI e vi que houve essa mudança na pontuação, eu venho calcular o CSI para identificar, né, a que variável é devida essa mudança na pontuação, tá? Quando o desempenho do modelo, então, vai se deteriorando, né, e a gente verificar essas mudanças, a gente consegue, né, verificar as mudanças das distribuições das variáveis do modelo. Isso pode nos identificar, então, nos ajudar a identificar quais são as possíveis causas, né, quais são as variáveis que podem estar causando essa modificação lá do PSI. Tá? Então, esse é um passo que a gente calcular o CSI, né? Geralmente é feito quando a gente calcula o PSI e ele der 0,1, tipo aquele caso, exemplo que a gente mostrou ali anteriormente. Aí eu venho calcular o CSI, então, para cada variável do modelo, para poder identificar, então, qual delas é a geradora. Se eu tiver pelo menos uma variável ou várias variáveis, né? Uma variável mudando significativamente ou várias mudando, né, de forma razoável, talvez seria a hora, então, de recalibrar, reconstruir o modelo de crédito, tá? Porque daí a nossa população-alvo realmente estaria mudando.